Olá, irmãos! Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos devocionais no livro de Salmos. Hoje nós temos o Salmo 24. E volto a lembrar você, se você ainda não viu, os 23 salmos que nós já trabalhamos, vá lá no meu canal do YouTube, Pastor Cantoca, por extenso, e você encontrará os 23 salmos que nós já trabalhamos e também outros materiais que certamente edificarão a sua vida. Hoje, o Salmo 24. O Salmo 24 é um salmo que eu poderia intitular Salmo de louvor ao Deus a quem tudo pertence, o Deus soberano e criador de todas as coisas. Esse salmo é um salmo que também foi escrito por Davi. Nós não sabemos quando que foi escrito esse salmo. Acredita-se que ele tenha sido escrito no transporte da arca, mas nós não sabemos exatamente. O versículo 7 ao versículo 10 é muito interessante porque ele nos revela uma estrutura de um salmo que era cantado congregacionalmente. Então a gente encontra ali, na forma em que ele foi escrito, perguntas e respostas, e acredita-se então que o diretor da música perguntava, aquele que estava dirigindo ali o louvor, a adoração com música, perguntava, e a congregação respondia o quê? Louvor e exaltação ao Rei da Glória. E isso nós vamos ver aí ao longo da apresentação desse salmo. Então era um louvor, um salmo escrito para o louvor congregacional, e isso fica muito claro na estrutura desse salmo. A gente também pode ver esse salmo sendo cantado, sendo encaixado em várias melodias contemporâneas. E eu destaco aí o grupo Vencedores por Cristo, que em 1980, anos 80 mais ou menos, eles compuseram então uma melodia e encaixaram esse Salmo 24 nessa melodia. Ficou muito bonito, era muito cantado pelas igrejas antigamente, e até hoje se tornou uma música clássica dos Vencedores por Cristo. Eu vou deixar aí um link de um vídeo que apresenta essa música junta com um início. Na verdade são duas músicas. O início é Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e depois logo a seguir então vem o Salmo 24. Você pode acessar aí o site, você vai encontrar esse salmo. Esse salmo também, alguns teólogos acreditam que seja um salmo que era proclamado com relação, tendo um sentido profético da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então muitos enxergam no Salmo 24 essa referência ao Senhor Jesus subindo aos céus após a sua ressurreição. E nós temos textos que afirmam, essa batalha na cruz e depois a ascensão do Senhor Jesus. E faria sentido também no arranjamento desses salmos, da forma como eles foram escritos. Se vocês lembram, nós vimos no Salmo 22, o salmo em que fala sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo, a batalha, a luta travada na cruz, isso no Salmo 22. No Salmo 23 a gente encontra o Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus já sendo exaltado e mostrando que Ele é o Senhor de nossas vidas e que nele nós temos paz e segurança. E agora no 24, então, estaria falando sobre a sua ascensão aos céus, o momento em que Ele entra nos céus triunfante após a vitória dessa batalha travada na cruz. Então nós temos aí o Salmo 24, louvor ao Deus a quem tudo pertence. A gente pode dividir em três partes. Primeiro, Deus é dono, e é dono por que Ele é dono de todas as coisas? Ele é dono porque Ele criou. Não é porque Ele comprou, não é porque Ele ganhou, mas é porque Ele criou todas as coisas, e por isso Ele é o dono de todas as coisas. Um segundo ponto que nós encontramos, claro, nesse salmo, é o Deus que é santo, e aqueles que se aproximam desse Deus santo precisam também ser ou buscar a santidade, serem santos também, caso contrário não poderão conviver com esse Deus. E ao final, o Deus que deve ser louvado, que deve ser adorado. Então vamos lá, versículo 1, versículo 2 do Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então Deus é dono de
todas as coisas. E por que ele é dono de todas as coisas? Volto a repetir, ele é dono de todas as coisas porque ele criou todas as coisas. Muitos podem reivindicar a propriedade dessa terra, querer ser dono dessa terra. E a gente encontra aí, às vezes como tema de filmes, de desenhos, aqueles que desejam ser os senhores que mandam no mundo. Ninguém conseguirá ser senhor e mandar nesse mundo, porque esse mundo pertence a quem o criou, e quem o criou é Deus. Ainda que hoje o mundo esteja debaixo de uma direção de Satanás, essa direção ainda tem sido uma permissão de Deus, e Deus retomará então o poder e a direção desse mundo, sem nós esquecermos que mesmo Satanás dirigindo, ainda assim existem as restrições que Deus impõe. Então ele só faz aquilo que ele quer fazer se Deus permitir que ele faça, se estiver de acordo com os planos de Deus. Caso contrário, nem Satanás pode fazer o que ele quer. Ele não é o dono do mundo. Acima de Satanás, nós temos aquele que o criou, que é Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive o diabo. Aí você fala, mas por que Deus foi criar o diabo? A nossa mente foge à compreensão da mente do Criador. A verdade é que o Senhor, ao criar o anjo de luz, Lúcifer, isso também atende a todos os propósitos do nosso Deus. E aí eu jogo apenas uma curiosidade para você. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, nós não teríamos conhecido um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, um Deus de amor, que nos perdoa, apesar de nós não merecermos. E se nós queremos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos conhecer Deus integralmente, inclusive a sua misericórdia, inclusive a sua graça. Mas esse não é o assunto de hoje. Vamos continuar então. Deus é dono do mundo. Dono do mundo por quê? Dono porque ele criou. E é isso que Davi está falando nesse salmo. Versículo 3 e versículo 6. Ao versículo 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, esse Deus que criou todas as coisas, o Deus que é proprietário, é dono de tudo, esse Deus, ele quer uma aproximação de seres humanos, a aproximação da sua criação. Mas seres humanos que querem se aproximar de Deus precisam ser seres humanos que buscam a santidade, que querem ser santos, que querem ser iguais a Deus, ter o mesmo padrão de Deus, um padrão de santidade, de correção, de integridade. E quando ele fala aqui, então, o salmista fala dessa santidade que é buscada, ele destaca 3 características principais. Primeiro, são aqueles que não buscam as ações más, ações ruins, são limpos de mão, puros de mão, e também limpos e puros de coração, não somente os atos, mas as intenções também, que é aquilo que é usado então figurativamente, o coração. E também são aqueles que não se entregam à vaidade e à falsidade. Então, ações corretas, ações puras, santas, intenções puras e santas, e também não há vaidade e falsidade. Existe transparência, sinceridade. Aqueles que buscam isso são aqueles que se aproximam de Deus. Eles conseguem ser santos? Conseguem no Senhor Jesus Cristo. Não por seus próprios méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. E eles enxergam isso. Por que enxergam? Porque Deus trabalhou nos seus corações. Um Deus criador, dono de todas as coisas. Quem se aproxima desse Deus? Pessoas que têm ações, que buscam ações puras, corretas, que têm intenções puras e corretas e que se afastam da vaidade e da falsidade. Por fim, essas pessoas, junto desse Deus, o que elas fazem? Elas louvam, elas exaltam o Senhor, Criador de todas as coisas. Versículo 7 ao versículo 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória?
o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória é o nosso Senhor Jesus. Davi aqui escrevendo esse salmo, a gente enxerga claramente, e por isso que alguns tratam como o salmo da ascensão, Jesus Cristo vencendo a sua batalha na cruz contra Satanás, contra o diabo, restaurando toda a criação por meio de si, nos dando a salvação no seu sangue, nos dando a justificação no seu corpo, e aquela vitória, aquela batalha vencida na cruz, após 3 dias ele então é ressurreto e ele foi aos céus, ele subiu aos céus e está lá hoje. E essa entrada nos céus, então, diz aqui, acredita-se aqui, que esse grito nesse salmo, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. O Rei da Glória, esse Rei da Glória é o Senhor poderoso na guerra, nas batalhas, e é ele então que, tendo vencido, adentra os portais eternos do céu e para lá também nos leva, também nos encaminha. É atrás do nosso Senhor que nós seguiremos. Você que é salvo em Cristo Jesus, que já teve as suas batalhas vencidas na cruz, pelo sangue do Senhor Jesus, você entrará por esses portais eternos, gritando quem é o seu Rei da Glória, o meu Rei da Glória, o nosso Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Senhor da guerra, e que vai adiante de nós, e nós seguimos ele com alegria. Louvado seja o nosso Deus, poderoso Deus, que plano maravilhoso do Pai, que execução maravilhosa do nosso Senhor, que poder tremendo do Deus Espírito Santo. Que o Deus Trino seja louvado e exaltado em nossos corações e que isso sirva de motivação também para você. Então, meu irmão, esse é o Salmo 24, o salmo em que se louva o Supremo Deus, Criador de todas as coisas. Lembrando que todas as coisas foram criadas por intermédio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, do Deus Filho. Então, tendo essa ideia, esse louvor integral, essa adoração maravilhosa que parte do nosso coração, lembrando que quando nós olhamos um quadro lindo, se você ouve uma poesia bonita, se você ouve uma música bonita, se você lê um bom livro, não se completa o regozijo se você não disser aos outros: que livro bom que eu li, que filme bom que eu assisti, que música bonita, linda que eu ouvi. Vejam só essa música, vejam só esse poema, vejam só que obra de arte é esta daqui. Então, quando você faz isso, você conclama as pessoas a adorarem e louvarem, elogiarem aquela obra maravilhosa. Como pode o seu Deus ser tão tremendo, tão maravilhoso, tão grande, e você não sentir no seu coração o desejo de falar isso ao mundo? Mundo, olhe para esse Deus. Veja que Deus maravilhoso, gracioso, misericordioso, poderoso, tremendo. Vamos louvar a esse Deus. Que Deus guarde o teu coração, que Deus endireite os teus caminhos e que você siga servindo e sendo vaso de honra para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe e até o Salmo 25.